tarde a todas as pessoas aqui presentes. Gostaria de agradecer o convite do IBDFAN, que foi feito a mim, como representante da Defensoria Pública, e ao meu colega Rivaldo, que me ajudou a elaborar o texto que vai para o e-book, com o tema Casamento e Adoção Homoafetiva no Contexto do Brasileiro. E aproveito também para cumprimentar todas as pessoas da mesa, na pessoa da professora Margarida Paz, que também não deixa de ser uma colega e operadora aqui do sistema jurídico em Portugal. Como o nosso tema é um tema que envolve um assunto um pouco complexo e a gente tem uma limitação temporal, então, assim, só para vocês entenderem, eu vou fazer uma passagem bem rápida do contexto como esse processo foi e ocorreu no Brasil, como ele foi e ocorreu aqui em Portugal, para a gente depois abrir para as questões mais importantes. Quais são as questões jurídicas relevantes que envolvem o casamento e a adoção por casais homoafetivos. Só para vocês saberem, essa palavra homoafetivo, ela foi criada pela doutora Maria Berenice Dias, que é a vice-presidente do IBDFAN lá no Brasil, porque ela entendia que, assim, antigamente se usava muito a expressão homossexualismo, e o ismo vem da expressão de doença, porque durante um período a OMS considerou que relações homossexuais eram uma doença mental. Depois eles chegaram a uma conclusão que não existia prova científica disso e eles retiraram isso do catálogo de doenças mentais. E aí isso começou a utilizar a expressão homossexualidade, né, que faz referência ao ato sexual. E aí a Maria Berenice falou, não, vamos trazer a palavra afeto, porque as relações elas não se circunscrevem só a questões sexuais, mas a questões de afeto, porque essas pessoas elas também querem ter família, filhos e tudo mais. Tá? Aí antes de a gente começar a entrar no tema, só para vocês saberem, o que a Defensoria Pública no Brasil é uma instituição extremamente recente, criada na Constituição de 88, e ela visa prestar assistência jurídica às pessoas que não têm condições de pagar um advogado, e ela também atua na tutela coletiva e na proteção dos direitos humanos. Tá? O Ministério Público no Brasil, que é bem semelhante ao Ministério Público aqui em Portugal, é uma instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, encobrindo a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais disponíveis. E por quê? E nem sempre a relação Defensoria Pública e Ministério Público é uma relação boa, até porque na área criminal nós estamos em polos separados. Mas na área de família, a maior demanda civil hoje da Defensoria Pública no Brasil é de família. Se você pegar os números de todas as defensorias públicas estaduais, você vai ver que a quantidade é enorme. E eu, como defensor público, atuei já no interior, atuei em Brasília, agora estou no Maranhão. A demanda é muito grande. Então, se você quiser fazer 100, 200, 300 atendimentos de família, você vai fazer, porque é a demanda que é mais procurada dentro da Defensoria Pública. E o Ministério Público, na vara de família, toda vez que há interesse de menor, criança e adolescente, ele tem que intervir obrigatoriamente, inclusive como guardião desse interesse prioritário. Tá certo? Então, assim, fazendo só essa análise aí, dessas duas instituições, tá? E assim, como instituição caçula, que é a Defensoria Pública, a gente ainda tem muitos graves problemas, desde poucos defensores, questão orçamentária, mas vamos passar para o assunto. Então, assim, durante muito tempo, até 1990, a OMS considerava as relações homossexuais como doença mental e até hoje muitos países ainda criminalizam esse tipo de relação interpessoal. Tá? Na década de 70, a partir da década de 70 em diante, o grupo LGBT, que são as gays, lésbicas, transexuais, travestis, e também entre os intersexuais, que agora a gente coloca um I no final, eles começaram a fazer uma luta por direitos. E a luta por direitos envolve várias frentes. Uma delas é a equiparação, é poder casar, é poder ter filhos, é poder ser reconhecido perante a sociedade pelo direito civil como uma instituição familiar. E dentro desse grupo de LGBTI, que a gente fala aqui das pessoas homoafetivas, nós temos porque às vezes dá uma dificuldade de saber. Nós temos as pessoas homossexuais, que elas reconhecem o gênero dela e elas se relacionam com pessoas do mesmo sexo. Nós temos as pessoas transexuais, que elas têm um gênero,
mas elas reconhecem, elas querem fazer a mudança de sexo, elas querem fazer a cirurgia, elas não se identificam com o gênero biológico. Então é um homem que se identifica como mulher e quer fazer essa cirurgia. E nós temos os travestis, que não necessariamente são transexuais, eles não necessariamente querem fazer essa cirurgia, eles se sentem bem, um homem ou uma mulher, mas que gostam de se apresentar publicamente com outro gênero, tá certo? Então, dentro desse grupo homoafetivo, a gente tem esses 3 grandes grupos menores aí, né? Além dos intersexuais. O problema dos intersexuais foi o que o professor Flávio colocou aqui na palestra dele. Eles, dificilmente você sabe se a pessoa é ou não intersexual, porque ela já sofre uma intervenção médica e jurídica lá no início da infância dela. Tá certo. E aí a gente entra nas nossas constituições, tanto a federal brasileira quanto a Constituição portuguesa, em que, nesse novo texto constitucional, a família, pelo menos na Constituição antiga, no Brasil, a anterior, ela definia a família como, necessariamente, a família tinha que prover do casamento civil. E o casamento era um casamento entre homem e mulher. E hoje, tanto a Constituição brasileira quanto a Constituição portuguesa, elas não fazem essa limitação. Elas, inclusive, elas amplificam o contexto da família, que foi o conceito do que é família. E aí a gente entra na questão, eu vou falar primeiro do contexto brasileiro, depois do contexto português, tá certo? Então, como se deu no Brasil? No Brasil, a gente teve a Constituição de 88, que definiu família no artigo 226. Aí, o Código Civil, a gente, além do casamento civil, a gente tem a figura da união estável. Tá? A união estável, ela não gera um estado civil, mas ela é reconhecida para todos os fins como uma entidade familiar. Então, as pessoas que estão juntas, que têm filhos, ou que escolhem estar juntos para manter uma relação familiar, são pessoas em união estável. E aí, o Estado do Rio de Janeiro, na época, o governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, ajuizou uma DPF, e o Ministério Público Federal, no caso foi o Procurador-Geral da República, ajuizou a ADI 4277, pedindo que fosse feita uma interpretação constitucional dentro do Código Civil que define o que é união estável. Porque lá no Código Civil, ele fala que a união estável se dá entre homem e mulher. E o Código Civil, de certa maneira, ela repete o inciso 3º da Constituição Federal, que fala que a união estável se dá entre homem e mulher. Aí, essa ação foi uma ação que ocorreu no Supremo Tribunal Federal, que é a nossa Corte Constitucional, né, em tese, e ela ocorreu em 2011. Nós tivemos 14 amigos cures, e dentro desses amigos cures, que são aqueles amigos da Corte, nós tivemos desde a CNBB, que é a Confederação Nacional dos Bispos Brasileiros, até os grupos, Grupo Gay Bahia, Grupo da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, nós tivemos um debate constitucional lá dentro, com a intervenção desses amigos da Corte, que fizeram, inclusive, sustentação oral, e foi um julgamento demorado, longo, e o voto é bem extenso, tem mais de 250 folhas esse voto. Tá? Mas o que se concluiu nesse voto? Né? O ministro Aires Brito, que foi o relator, concluiu que não podem ser discriminadas em função do sexo com que nasceram, tanto os homens quanto as mulheres, que não podem ser alvo de discriminação pelo empírico uso que vierem a fazer da própria sexualidade. Mais que isso, todo espécime feminino ou masculino goza da fundamental liberdade de dispor sobre o respectivo potencial de sexualidade, fazendo como expressão do direito à intimidade ou então à privacidade. Que aí ele inclusive diz que é uma das expressões da dignidade humana, você poder fazer a utilização dessa sua liberdade sexual. Tá certo? E aí, a gente, no mesmo ano, em 2012, bem próximo a esse julgamento, o Superior Tribunal de Justiça, que é um tribunal superior dentro do Brasil, decidiu, porque a decisão do Supremo, da nossa Corte, foi só em relação à união estável. Ela, em momento algum, ela fez referência ao casamento ou à adoção. Apesar de que, no voto do ministro relator, ele faz uma referência falando que, claramente, que se pode ter união estável, pode adotar. Mas, assim, isso não foi objeto daquela ação, porque é uma questão processual que não vem ao caso. Mas, assim, o Superior Tribunal de Justiça, logo em seguida, pegou um caso de casamento civil
e disse que poderia sim, que existiria sim previsão, e utilizou como fundamentação dele o voto do Supremo Tribunal Federal na DPF 132 e na DI 24277. E aí, para não ter mais dúvidas, a gente teve a resolução número 175 do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça, para quem não é brasileiro, é um órgão que não é um órgão jurisdicional, mas é um órgão da cúpula do Poder Judiciário que trabalha com a questão administrativa. Então ele baixou essa resolução para que nenhum cartório que fizesse, se recusasse a realizar um casamento entre pessoas homoafetivas. Tá? Então esse foi o contexto de como essa decisão chegou para o Brasil e como esse casamento foi assegurado dentro da realidade jurídica brasileira. Em relação à adoção, a gente já tinha várias decisões, inclusive uma delas foi da cantora Cássia Eller, que foi uma cantora brasileira conhecida, faleceu e ela tinha um filho, e esse filho ficou aos cuidados da companheira. E foi dado ganho de causa para que ela recebesse e ficasse com a guarda desse filho. Depois disso, existiu uma divergência dentro de alguns ministérios públicos de que, assim, se a pessoa fosse criança, até os 12 anos, ela não poderia escolher ser adotada ou não por um casal homoafetivo ou por uma pessoa homoafetiva. Só se ela fosse adolescente. E aí isso é uma tese de alguns ministérios públicos, de alguns promotores. Isso chegou ao Supremo em 2015, e aí a ministra Carmen Lúcia, utilizando o mesmo fundamento e a mesma decisão que eu acabei de citar para vocês da DPF 132, permitiu a adoção. Então é um tema também, e o STJ, que é o outro tribunal que analisa a questão do direito civil, da legislação infraconstitucional, já tinha dado ganho de causa para, desde incluir pessoas homoafetivas no cadastro de adoção, a adoção unilateral, que já é filho de um dos companheiros, né, do casal, para o outro, e por casais homoafetivos. Então, isso aí, já, de certa maneira, está pacificado no Brasil pelos julgados, pelos precedentes que eu mencionei aqui. Tá, então, o que a gente teve no Brasil foi uma construção jurisprudencial. No Congresso Nacional, não é que não existam proposições legislativas sobre o tema, elas existem, mas elas não praticamente caminham. Elas estão lá há anos, desde projetos para casamento, de modificação do Código Civil, de adoção por casais homoafetivos, mas assim, o Congresso, hoje nós vivemos no Brasil um Congresso mais que conservador. Inclusive, hoje nós temos uma discussão dentro do Congresso Nacional chamada Estatuto da Família, que inclusive o BDFAN já fez nota de repúdio, a gente da Comissão de Diversidade Sexual fez nota de repúdio, no sentido de que o Estatuto da Família está sendo um retrocesso, porque ele está voltando atrás uma decisão que o Supremo já decidiu, que é justamente limitar a família, sendo que nem a Constituição fez isso. Então, assim, hoje a gente tem um Congresso que, em vez de ser progressista, né, nesse tema, ou nesse assunto, nesse tema, ele está retroagindo. Né? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande no Congresso. E no Poder Executivo, que deveria fazer as políticas públicas, combater a discriminação, nós também temos uma questão tímida também. A gente tem uma sociedade um pouco conservadora no Brasil em relação a esse tema. Agora, em Portugal, em 2010, em 2006, Portugal teve uma decisão da Corte do Tribunal Constitucional daqui, negando um recurso de duas mulheres que queriam casar. A partir daí, e assim, eu vou fazer aqui uma observação, eu não sou português, então, assim, se tiver alguma coisa errada, vocês podem me corrigir, fiquem à vontade. Tá? Mas assim, a partir daí virou uma campanha do Partido Socialista, partido de esquerda aqui em Portugal, o casamento homoafetivo. E em 2010 se concretizou com uma lei que foi aprovada pelo Congresso, sancionada pelo presidente, apesar de que ela foi sancionada com um casamento, mas com a observação de que o casal homoafetivo não poderia fazer adoção. Então ela por uma questão de arranjo político ali, passou-se o casamento, mas não passou a adoção. E foi submetido a um controle prévio lá pelo Tribunal Constitucional e foram feitas 3 perguntas. Se a Constituição impõe a admissão do casamento de pessoas do mesmo sexo, se a Constituição exclui o casamento entre pessoas do mesmo sexo e se a Constituição não toma posição, estando na esfera do legislador ordinário adotar uma ou outra solução positiva. E o tribunal adotou essa última posição,
falando que cabe ao legislador decidir o conceito de família dentro da legislação infraconstitucional do país de Portugal, no caso. E depois a legislação sobre adoção ela foi levada novamente foi votado um novo projeto. Esse projeto foi vetado pelo presidente Cavaco Silva, e esse veto foi refutado pelo Congresso novamente. E assim, o argumento que ele utilizou foi justamente falando que não existia estudos científicos provando que se a pessoa fosse adotada por um casal homoafetivo, ela teria ou não algum prejuízo em questão de desenvolvimento intelectual, social, cultural e tudo mais. Mas já existia um estudo psicológico do Conselho de Psicologia de Portugal, falando que isso nunca foi provado. E, pelo contrário, os estudos que existem científicos são o oposto, que a criança ela precisa de afeto, ela precisa de uma família. Então, é muito melhor ela estar numa família, seja homoafetiva ou heteroafetiva, do que estando num orfanato e tudo mais. Tá aqui, ó, o estudo foi em 2003 pela Ordem dos Psicólogos de Portugal. Mas o Poder Legislativo refutou o veto e Portugal se tornou o 24º país do mundo a regularizar a adoção homoafetiva. E só uma observação, em 1999, Portugal foi condenado pelo Tribunal Europeu porque ele negou uma custódia da filha a um pai homossexual. Então, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, ele não tem uma definição fixa sobre esse assunto, mas assim, toda vez que ele vê uma discriminação entre casais heteroafetivos e homoafetivos, ele afasta essa injustiça, essa desigualdade. Tá? E isso foi utilizado no voto do Tribunal Constitucional de Portugal para justificar, falar que a lei que aprovou o casamento de pessoas do mesmo sexo aqui não era inconstitucional. Tá certo? Aí, esse aqui é só um panorâmico do que foi que aconteceu. E assim, é interessante porque o que aconteceu no Brasil e o que aconteceu em Portugal foram momentos contemporâneos, assim, né? Simultâneos. No sentido de que está tendo a discussão da lei e da adoção aqui em Portugal, como está tendo essa discussão também no Brasil. Então a gente tem três grandes questões: a questão constitucional, a questão do direito de família e a questão do combate ao preconceito. Na questão constitucional, a gente pode ficar mais meia hora aqui só falando disso, ou muito mais, porque a gente tem primeiro a questão de Portugal ter levado isso ao Poder Legislativo, de a gente ter uma lei dentro uma lei legítima que foi debatida pelo Poder Legislativo com a sociedade civil. Então a gente tem muito mais legitimação democrática dentro do sistema democrático que a gente escolheu, que é dar ao Poder Legislativo a supremacia de decidir. No Brasil, infelizmente, por dois grandes motivos. Primeiro, por a gente ter um Poder Legislativo que é refratário a esse tema, e não é de agora, porque a Constituição de 88, então, desde a gente está mais de 25 anos sem sequer uma legislação sobre esse tema, e a gente tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, de uma Corte Constitucional, assegurando a uma minoria o direito de poder ter direitos iguais, casar e poder adotar. Então, a primeira questão que a gente coloca é a legitimidade. Até que ponto o Brasil é ou não legítimo? E eu li um artigo do professor Dr. José de Oliveira de Ascensão, que ele fala, o artigo dele é o casamento de pessoas do mesmo sexo. Ele juridicamente contra o casamento de pessoas do mesmo sexo. E um dos argumentos dele é que ele acha que a decisão do parlamento português foi muito rápida, que não teve uma discussão muito grande. É só uma observação. Foi levada uma proposta de plebiscito para saber ou não se a população de Portugal queria ou não que houvesse esse tipo de adoção. E o tribunal rejeitou, principalmente porque ela foi feita de uma maneira truncada, foram duas perguntas um pouco complexas. O tribunal falou, não, isso daqui vai dar confusão, as pessoas não vão entender, e isso foi deixado de lado. Mas assim, no Brasil, infelizmente, a gente não teve esse debate. Em Portugal, a gente teve esse debate, que é um debate democrático, com a população. E a gente, dentro das decisões judiciais, ou dentro do parlamento, qual o parâmetro que você for pegar, a gente tem a questão da argumentação jurídica que é utilizada.
Então você tem dentro do voto do Supremo, para quem tiver interesse, ou dentro da decisão do constitucionalismo, do Tribunal Constitucional de Portugal, a gente tem as linhas o pragmatismo, o moralismo e o minimalismo. O pragmatismo em que sentido? Dentro da decisão do ministro Aires Brito, você percebe logicamente que o que ele fala é, olha, em nenhum momento a Constituição ou a lei vedou que pessoas escolhessem ter relações homoafetivas. Então, se não há uma vedação explícita, não é a interpretação restritiva que a gente vai fazer da Constituição que vai impedir que pessoas se relacionem. E outra coisa, essas relações, esses casamentos, essas uniões, elas já existem. Então, por que o direito não vai formalizar ou, de certa maneira, reconhecer o que já existe? Tá? A questão do moralismo. Muitos votos dos ministros do Supremo utilizam a questão do woke, né? Falando que a gente tem que dar a todos os indivíduos devem ser tratados com igual consideração e respeito. Então a gente passa do pragmatismo para já tentar realmente moralizar. E assim, a decisão, um ponto importante que eu achei relevante aqui, é que a decisão do Supremo Tribunal Federal do Brasil foi no sentido de que sim, está previsto e nós temos que assegurar dentro da Constituição, utilizando uma interpretação do que é a família. Tá? E o grande debate constitucional é o que é família. Né? O Supremo se debruçou sobre esse assunto e o Tribunal Constitucional português também. Só que o Tribunal Constitucional português, ele, de certa maneira, ele foi minimalista, porque ele falou assim, o conceito de família é um conceito aberto e quem vai definir é o legislador ordinário. Tanto é que ele não fala se está proibido ou se está permitido na Constituição. Ele fala que quem vai definir isso é o legislador ordinário. Então, minimalismo. Que aí também entra a questão do controle prévio de constitucionalidade, porque no Brasil é muito raro ter um controle prévio de constitucionalidade. Talvez, se tivesse uma discussão, um debate de uma lei desse tipo no Brasil, o controle de constitucionalidade provavelmente viria de um partido conservador pedindo para que aquela lei pudesse se declarasse incondicional. Mais ou menos assim. Tá? Na questão do direito de família, nós temos outros 3 temas importantes. O pluralismo das formas familiares, e aí a gente vem o que foi dito ontem, provavelmente foi dito hoje de manhã também, que é a partir do momento que o direito se distancia das concepções religiosas, o Estado se torna mais laico, o conceito de família também se torna mais emancipado. Então nós não precisamos pensar mais a família como uma relação patriarcal, como uma relação em que a mulher tem que se submeter, né? Inclusive a igualdade de gênero foi assegurada nessas novas 2 constituições de Portugal e do Brasil. E a gente tem que entender que a família é uma relação de afeto. Uma relação de afeto no sentido de que as pessoas escolhem com quem e como está e respeitando os seus direitos e garantias. E, principalmente, assegurando o princípio da felicidade, que é o princípio que assegura o quê? O bem-estar de todos. Porque o bem-estar de todos é uma previsão não só na Constituição brasileira, mas na Constituição portuguesa também. E aí a gente tem o desafio para nós, operadores do direito. Porque nós vamos se deparar hoje com novos arranjos familiares, com novos desafios e como trabalhar com isso. E lembrando que antes de mais nada, nossos preconceitos têm que ficar em casa. Nós temos que ir para lá pensando que nós somos operadores de direito, estamos lá para assegurar direitos e garantias mínimos do nosso assistido, do jurisdicionado, do nosso cliente, o que for. Tá certo? E por fim, não deixa de ser uma questão de combate ao preconceito. Porque, assim, todos os grupos vulneráveis, sejam mulheres, sejam negros, sejam gays, precisam, de certa maneira, eles têm 2 grandes frentes. Uma de buscar direitos iguais e a outra de combater as injustiças que são perpetradas. Então, por exemplo, no Brasil, provavelmente aqui em Portugal deve ter o mesmo discurso. Você criminalizar um discurso do ódio ou uma injúria que seja contra o homossexual e você buscar a conquista por um reconhecimento de você ser reconhecido como uma família, você poder casar e você poder ter um filho. Então, a afirmação de direitos do grupo vulnerável é o primeiro passo, seja ela feita pelo Congresso, pelo Poder Legislativo, seja ela feita pelo Poder Judiciário, o respeito à dignidade humana e à igualdade dos homoafetivos e o direito da diversidade sexual. Esse aqui, direito da diversidade sexual, tem
uma parte da doutrina que vai sustentar isso, que vai falar que isso é um direito implícito, que está lá dentro da liberdade sexual, que é uma das N liberdades que nós temos dentro da Constituição. E aí eu citei aqui só o voto do Elis Brito, que ele diz que é óbvio que nessa altaneira posição do direito fundamental e bem de personalidade, a preferência sexual se põe como direta emanação do princípio da dignidade humana, e assim poderoso fator de afirmação da elevação sexual. Pessoal, desculpa, gente. Afinal, se as pessoas de preferência heterossexual só podem se realizar ou ser felizes heterossexualmente, as de preferência homossexual seguem a mesma toada. E aí, para a gente finalizar, infelizmente ainda são pouquíssimos países. A partir do século XXI, nós temos 22 países que permitem o casamento da mesma pessoa, casamento de pessoas do mesmo sexo. Holanda, Bélgica, Canadá, Espanha, África do Sul, Noruega, Suécia, Argentina, Islândia, Portugal, Dinamarca, e esses daí que eu coloquei. E ano passado a gente teve a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, né? E essa decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos foi a seguinte: alguns estados americanos já permitiam casamento. E alguns estados americanos queriam uma lei justamente proibindo, os estados mais conservadores. E aí a Suprema Corte chegou à conclusão de que não poderia proibir e que esses casamentos deveriam ser aceitos. E a decisão foi uma decisão bem acirrada, foi 5 votos a 4. E aí a gente teve um ano, 2014, em que uma juíza no Rio Grande do Sul tentou fazer um casamento nos interiores do Brasil. Os juízes normalmente eles fazem casamentos comunitários, né? O casamento às vezes é um pouco caro então ele faz casamento comunitário para a população de baixa renda. E aí uma juíza no Rio Grande do Sul tentou fazer em 2014 um casamento desse, mas antes dela falar que era um casamento homoafetivo, ela pediu disponibilidade de locais para fazer esse casamento. Foi disponibilizado 7 locais. Depois disso, que ela disse que era um casamento homoafetivo, 6 desistiram e um só manteve, não, tudo bem, que era um centro de tradição gaúcha. E antes do casamento eles botaram fogo nesse centro de tradição e esse casamento praticamente não ocorreu. Isso foi em 2014. E em 2015 o Brasil fez o maior casamento comunitário desse, um afetivo, que foram 185 casais, mas foi no Rio de Janeiro, que já é uma cidade maior, uma capital, e é isso. E aí a gente conclui aqui a decisão do Supremo que falou que casais homoafetivos podem adotar, é desse casal aqui, né, Tony Hayes e David Harrod, que tem adotado esses 3 irmãos. E só para finalizar, para a gente sempre dar um toque do que os tribunais internacionais falam disso, né? No âmbito da América, a gente tem o caso Atalina Rifo e Ninas versus Chile, que foi uma juíza que queria adotar o filho da companheira dela, uma juíza chilena, e foi aceito pelo primeiro grau, foi aceito pelo segundo grau, só que o Tribunal Constitucional chileno recusou. E aí a Corte Interamericana se reuniu, falou que aquela decisão cassou aquela decisão, de certa maneira, inclusive mandando que o Chile fizesse um curso de formação, explicando para os seus servidores da justiça como é que deveria ser feito o processo de adoção e que se deveria levar em consideração outros fatores que não a orientação sexual dos adotantes. E no Tribunal de Justiça aqui, Tribunal Europeu de Direitos do Homem, tem vários casos e um desses famosos é o do Dijon versus Reino Unido, que é a questão da criminalização, né? E é isso, gente. Eu queria agradecer, e eu coloquei essa frase aí do soldado americano, né? Ganhei uma medalha por matar 10 homens e fui expulso por amar um. E triste época, é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. E dizer que assim, o tema, hoje a gente pode até dizer que está consolidado, foi conquistado. Mas existem inúmeras outras formas, né? Mesmo nos Estados Unidos, depois da decisão do Supremo Court, teve uma chefe de cartório que foi presa lá porque não queria fazer um casamento, porque ainda envolve muito da questão individual. Mas essas são as considerações que eu queria fazer e fico aberto para as questões.